veja isso, todas as substâncias que são produzidas no corpo, estou falando as substâncias, volto a dizer, Jing, Shen, Qi, Xue e os líquidos, Jin-E, hormônios líquidos dos mais variados possíveis, isso tudo que é produzido no corpo, isso precisa circular, isso precisa ser distribuído. Quem faz isso é o pulmão. Então, regular a passagem das águas. Esse Qi é captado pelo pulmão, ele precisa descer, se espalhar pelo corpo todo, e ele desce por essa via, encontra com o rim que sobe, quer dizer, não é o rim que sobe, o rim emana o seu aspecto mais yin, para umedecer um pouco esse Qi puro do céu. Esse Qi puro do céu, você pode pensar um Qi puro / seco, precisa de alguma umidade para que ele seja utilizado e aproveitado pelo corpo. E essa umidade quem fornece de um modo geral é o rim e, em parte, o baço. São os dois outros sistemas que lidam bastante com a umidade. Então, o que a gente chama dessa via das águas é essa relação, essa conexão que acontece entre a parte de baixo do corpo representada pelo rim e a parte de cima representada pelo pulmão. E essa conexão constante que tem que haver entre os dois. Porque se você está o tempo todo captando Qi, você tem que estar o tempo todo umedecendo esse Qi. E isso se faz através de uma via de passagem que se chama via das águas, porque é ali que o rim emana a água para o pulmão, digamos assim. Então, essa ideia de via das águas é um termo muito mais simbólico do que alguma coisa que você possa dizer, mas você vê a via das águas? Não, essa via das águas é um trajeto, é um percurso interno construído a partir dessa relação pulmão e rim, rim e pulmão. Daí também, nesses processos de exercícios mais taoístas, ou yoga, ou alquimia taoísta, você buscar respirar e trazer a respiração aqui para baixo do baixo ventre. É para você fazer com que essa respiração seja umedecida aqui, e isso aqui é considerado uma certa usina de produção de potência, de vida, seja a potência sexual, inclusive, e seja a potência de um modo geral, a potência de pensar, de agir, de intuir, sabe, de sentir, potência nesse sentido também, né? Então aqui é uma certa usina que distribui potência para o corpo todo, essa ideia de respirar aqui embaixo. Controla a pele e os poros, é isso que eu estava falando anteriormente, de fazer essa abertura para quando está mais quente, você faz uma abertura, por quê? Porque senão o teu corpo entra num processo, você tem que abrir os poros para você poder botar para fora esse calor que está sendo externo, mas que é interno também. Então abre os poros e fecha os poros no momento do frio, para tentar fazer com que o frio não penetre e não crie estagnações internas. O frio penetrando, ele vai produzir lentificações ao ponto de você, exposto ali a uma neve e a um frio, chega uma hora que o teu coração para de bater, porque ele vai lentificando. Congelar não é um pouco isso? Congelar não é um extremo da lentificação? Você no frio, você vai congelar. Então, se você tem um pulmão mais forte, você consegue ainda manter uma temperatura interna até um certo ponto, é claro, né? Você vai ter um determinado ponto ali que não tem como você
enfim. Então é essa ideia também de controlar a pele e de controlar os poros. É riquíssimo essa função também do sistema FEI. Essa função não, desculpe, as funções do sistema FEI, né? O conjunto de funções dele. Pulando para a ideia da clínica, pulando para essa ideia que eu já falei com vocês várias vezes, que o Deleuze diz que nós somos seres lentos, qualquer processo de lentificação, cristalização, redução de movimento, estagnação, e aí vocês podem pensar nos vários desdobramentos. Um nódulo é uma estagnação, um tumor é uma estagnação, uma dor é uma estagnação, é uma concentração, uma dor localizada, não estou falando assim uma dor emocional, é uma estagnação, é uma concentração, uma inflamação é uma estagnação. Percebe os desdobramentos? Isso às vezes a gente não faz, você pega a estagnação, mas quando você começa a pensar no corpo, o que significa isso? Perna inchada, braço inchado, pensamento fixo, só obsessivo naquele negócio, está acontecendo isso, você não sabe. São processos de lentificação, estagnação, redução de movimento, prisão de ventre. Pode ser, não pode ser. O intestino tinha que estar num ritmo tal, no peristaltismo tal ali, num certo ritmo funcional, foi reduzindo, e então todos os órgãos e vísceras precisam de uma quantidade de Ti, de um quantum de Ti, para que eles produzam dentro da sua funcionalidade, se possível, cada vez melhor, para que você possa desenvolver as tuas potencialidades todas cada vez melhor. Esse movimento nosso de pensar, sentir, entender a partir de alguma coisa que externamente se apresenta constantemente, como, digamos assim, um Ti que tem uma característica de algo imaterial, novo, inusitado, que pode te levar a experimentar coisas que você até então não experimentou. E como isso se encontra com o Jing é um processo de uma certa ancestralidade, mas o Jing tem algum registro, alguma memória daquilo que foi sendo vivido por essa individualidade, por esse sujeito, na vida dele mesmo, que é diferente da vida do outro, que é diferente da vida do outro, né? Então, eu acho que talvez essa combinação de alguma coisa que tem uma característica assim, não conhecida, que é esse Ti, que transforma, que mexe, que até incomoda num certo sentido, Você diz assim, muitas vezes você vê a pessoa, às vezes dizendo, tem umas coisas interessantes que você vê às vezes na prática clínica, a pessoa dizendo, não, eu quero ficar aqui com a minha dor, eu quero ficar aqui com o meu sofrimento, eu quero ficar aqui assim, não, eu não quero nada que desorganize esse troço, não quero nada que modifique isso, não. Você vê, não tem isso assim. Tem samba sobre isso, Nelson Cavaquinho, né? Que eu quero passar com a minha dor, exatamente, tem samba, tem músicas sobre isso. Então, veja isso, todas as substâncias que são produzidas no corpo, estou falando as substâncias, volto a dizer, Jing, Shen, Qi, Xue, e os líquidos, Jin-E, hormônios líquidos dos mais variados possíveis, isso tudo que é produzido no corpo, isso precisa circular, isso precisa ser distribuído. Quem faz isso é o pulmão.
E aí você pode pegar inúmeros exemplos. A gente pode fazer um seminário para falar sobre isso. Impotência sexual pode ter a ver com isso aqui? Pode, com a impotência masculina ali, que você tem que ter uma irrigação X no pênis, de sangue, disso, daquilo, de líquidos, daquilo outro. Se você não está captando, você não consegue fazer essa irrigação necessária, né? Um processo de cicatrização, claro, você tem que levar oxigênio para aquele processo. De quem é que leva o oxigênio? É o Ti.